Cartilha de Redação Enem 2024. Oi, gente! Olha só, nossa conversa aqui é super específica, bem pontual mesmo, justamente porque faltam poucos dias para a realização do Enem 2024. E uma dica de ouro, viu? Que eu gostaria muito que você levasse em consideração é analisar textos anteriores, temas anteriores, que são trazidos num documento que o INEP, que é o braço do MEC responsável pela realização do Enem, gente, é um documento que eles divulgam todos os anos, fica disponível para todos os candidatos, é aberto, em site de pesquisa a gente encontra, que é justamente a cartilha do participante. E ela é sempre assim, ó, divulgada um pouquinho antes da prova oficial, acho que justamente para ter essa perspectiva de ficar bem pertinho, né? Uma leitura fresquinha aí que ajude todo mundo a melhorar sua performance, tirar suas dúvidas. E olha, não há problema, aqui é um ponto de referência que eu sempre te digo, a pesquisa é feita em documentos oficiais. Tudo que a gente comenta aqui, que a gente desdobra com você para te ajudar, não é, assim, achismo ou coisa do diz que me diz, que telefone sem fio, me disseram que talvez, quem sabe, ou como dizem aí nos memes, né? A fonte são as vozes da minha cabeça. Não. A fonte, na verdade, são os documentos oficiais, né, gente? Tudo que o INEP divulga, que o MEC divulga, para que a gente possa ter a certeza de que não há nenhum tipo de distorção. Então, claro, você pode e deve se informar em vários lugares. No entanto, sempre fique atento, fique atenta a se essas informações são fidedignas, estão relacionadas a documentos oficiais. Vamos falar disso aqui e vamos falar já trazendo para você a imagem aí, a capa da cartilha do participante 2024. Nela estão, gente, além das análises de todas as 5 competências, passo a passo, o que gera cada tipo de nota, né? A nota atribuída de 40 em 40 pontos, até perfazer os 200 pontos em cada uma das competências. Olha, além disso, são analisados 10 textos que receberam nota 1000 na última avaliação, no último Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. E aí, esses textos, acompanhados dessas análises, devem ser uma leitura muito cuidadosa, focada, atenta, nossa, por esses dias que antecedem o exame, viu? Faz toda a diferença, pessoal, ter essa perspectiva, essa observação, tá bom? E eu já vou logo recortando para você alguns dos elementos mais importantes de cada uma das competências, esse resuminho. Aí, de repente, você diz assim, nossa, Cleusa, meu ponto fraco é a competência 1. Eu tenho dificuldade em norma padrão. Olha, gente, aqui no canal mesmo tem muito conteúdo sensacional aí para você pesquisar nesses dias, pensando em escolha de registro, dicas gramaticais, as convenções de escrita, escolha de vocabulário, para não usar palavras parecidas com aquela que de fato você gostaria de usar, né? Todas essas referências que estão aqui, gente, são o que de fato faz muito sentido se cobrar em norma padrão. E são referências que a gente encontra exemplificadas justamente em abordagens feitas por aqui. Então, olha, atenção redobrada aí no que se pede quanto à competência 1. Competência 2, gente. A competência 2 faz, vamos dizer assim, um combo entre tema e gênero. E a ideia é abordar, obviamente, uma dissertação argumentativa. Em geral, pessoal, elas aparecem como modelos feitos em 4 parágrafos, com introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Neste parágrafo consta a proposta de intervenção, né? Quando a gente olha os exemplos, a gente vê esse modelo ganhando robustez, vamos dizer assim, né, como um estilo que atende direitinho essa estrutura. Agora, em relação ao tema, gente, sempre é preciso ler com muita atenção todas as palavras do tema. Os substantivos, os adjetivos, os verbos, se eles estão aí, as preposições, as conjunções, tudo que é solicitado. E aí,
O que nós vamos ter de diferente, entre outras situações, nas cartilhas de ano a ano, é essa abordagem dando conta de o que é tangenciamento, né? Claro que o tangenciamento de tema de um ano é diferente do tangenciamento do outro ano. Por quê? Porque o tema é diferente. Então, eu estou trazendo aqui para você em relação ao Enem 2023. Diz assim, o que foi considerado tangenciamento e por quê? Veja só, a discussão era sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. E aí diz, se a abordagem foi sobre trabalho da mulher, sua rotina, sem mencionar trabalho de cuidado ou a sobrecarga a esse trabalho associada, isso é tangenciamento. Se foi mencionado o cuidado realizado pela mulher, mas desassociado da ideia de trabalho, com a ideia, associado à ideia de vocação, destino, função natural da mulher, sem discutir isso como uma questão contemporânea, também é tangenciamento. Se foi abordada a divisão do trabalho entre mulheres e homens na sociedade sem relacionar isso ao trabalho de cuidado, por exemplo, também é tangenciamento. Vejam vocês que nos 3 aspectos associados a tangenciamento aqui, de fato a gente percebe que uma das partes bem específicas do tema está alijada, está deixada de lado. Então, isso é importante observar, gente. Por exemplo, era para discutir trabalho do cuidado realizado pela mulher e invisibilidade, né? Então, essas coisas precisam aparecer. Aí alguém poderá ter a dúvida, ai Cleusa, mas eu preciso necessariamente usar essas palavras? Não necessariamente, mas essas ideias precisam aparecer no texto, né? Para que não haja tangenciamento, gente. Agora, olha só. Quanto ao projeto de texto avaliado aí, o percebido na competência 3, né? Sempre se diz da competência 3 que ela é a mais abstrata, talvez a mais difícil de visualizar no texto para quem está aprendendo a escrever, para quem está praticando. E aí, daqui a pouco, quando você pratica mais vezes e entende que é preciso selecionar, relacionar, analisar ideias, informações, fatos, opiniões que façam sentido e que estejam correlacionados à tese defendida, aí você começa a perceber que as coisas não são tão difíceis assim. E principalmente, fique muito atento, atenta aos textos trazidos na cartilha do participante e perceba que é possível perceber sim que há um projeto de texto, ou seja, uma hierarquia entre os itens escolhidos. Por que ele escolheu esse repertório inicial? Por que escolheu esses 2 itens para discutir, para citar na introdução e mostrar que eles serão discutidos na argumentação? Por que escolheu essa proposta de intervenção e não outra, né? Então, tudo isso faz sentido hierarquicamente no texto e tudo isso dialoga. E também, outra dica de ouro, não se esqueça de observar nos textos nota 1000 como eles têm a paciência de descrever claramente tudo o que usam. E mais ainda, como eles fazem sempre um diálogo com a tese ao final dos 2 parágrafos argumentativos, dos 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Então, esse processo, gente, de verificação para entender se o projeto de texto está revelado para o leitor generosamente, faz todo sentido para a gente ter um texto muito bem avaliado. E olha, todas essas questões, né, examine direitinho, introdução, conclusão, desde o começo do texto até o final, para ver se tudo isso está claro, preenchido para o leitor. Se não há ideias que ele precise preencher, né? Isso é importante. Agora, olha só. Competência 4 e os elementos coesivos, gente. Sabe que não basta, e aí a gente também tem que levar em consideração a questão do tempo que a gente tem para fazer a redação e tudo isso. Mas não basta apenas decorar uma série de conectores e não saber utilizá-los ou utilizá-los de maneira artificializada, né? Isso pode implicar, inclusive, problemas de progressão de conteúdo. A gente não consegue perceber que houve progressão, né? Dependendo do que se usa para ligar uma coisa a outra. Agora,
as indicações assim que são muito importantes que a gente perceba. Nenhuma frase, nenhum período dentro do texto, em cada parágrafo, começa sozinho. Começa, como a gente diria, aleatório, né? Todas as novas frases ou os novos períodos, gente, são encadeados de alguma maneira ao período anterior, seja pelo uso de pronomes que fazem essa correlação, seja pelo uso de elementos coesivos mesmo como conjunções, né? Então a gente percebe nos textos bem avaliados que toda a informação nova está conectada textualmente à informação anterior. Mais ainda, entre os parágrafos, desde os 2 de desenvolvimento e a conclusão, todos eles estão interligados por expressões que os conectam ao parágrafo anterior, ou que dão justamente a função que esse parágrafo tem, como quando se usa o portanto para finalizar ou para iniciar a finalização do texto lá no último parágrafo, né, na conclusão. Então veja que é bem interessante a gente conhecer, entender o sentido que os conectores têm, para que a gente possa fazer bom uso, fazer uma referência que seja coerente, né, entre as partes que a gente quer interligar por esse conector. Então tudo isso é super necessário que a gente revise. Outra revisão que está aí na cartilha, gente, fazer proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, aos itens descritos na cartilha sobre direitos humanos e que tenha 5 itens. Sabe que eu já recebi várias perguntas, várias dúvidas, gente, nos últimos tempos, de gente que tem se informado em vários meios e não tem problema, como eu disse, mas é sempre importante a gente buscar canais oficiais e informações oficiais, e tem se informado aqui e ali em redes sociais e tal, e diz, nossa, é verdade que agora precisa fazer 2 propostas de intervenção? Gente, não há nada disso em documento oficial. Veja só, a proposta de intervenção diz assim, elaborar a sua proposta, é uma proposta, que contemple os 5 itens, que consiga, né, dialogar com a proposição dada, com o tema discutido, com o problema abordado, solucionando-o ou minimizando seus impactos. E aí é necessário apresentar a ação, agente, que é quem realiza essa ação, o modo meio, como se viabiliza a execução dessa ação, qual o efeito, qual é o propósito, né? Qual é o objetivo dessa ação e que outra informação eu posso acrescentar para detalhar a proposta. Lembrando que o detalhamento, gente, pode ser feito de qualquer um dos itens anteriores. Mais uma dica generosa aqui, ó. Você pode pensar o seguinte, fazer a pergunta por quê? Por exemplo, eu escolhi esse agente. Por que é ele que tem que realizar essa ação? Então, ou por que ele é o agente escolhido? Isso é um detalhamento, eu posso fazer detalhamento do agente. Ou, por que esse modo meio que eu escolhi? Se eu respondo a essa questão, eu estou fazendo um detalhamento do modo meio. E assim por diante. Isso pode ser feito com qualquer um dos 4 itens. Tudo bem? E aí, gente, o que eu quero trazer aqui, ó, só para ilustrar? É um dos textos, dos 10 textos que estão na cartilha 2024. Se você quiser olhar ainda, tem vídeos do ano passado aqui no canal que eu trouxe quando saiu a cartilha de 2023 e você pode acessar a cartilha de 2023 também. São documentos de estudo, gente, que só somam, não subtraem, tá? Então, essa é a abordagem aí de uma das redações. Agora eu estou trazendo aqui o destaque dessa redação, gente, só o último parágrafo, já que estamos falando de proposta de intervenção, né? Olha só o que aparece aí. Faz-se necessário, portanto, que meios sejam criados para intervir nesse óbice, quer dizer, nesse obstáculo, nesse problema, nessa situação problema, né? Então vejam que o portanto está aí como um elemento que conecta a conclusão ao restante do texto e dá conta de que estamos finalizando a abordagem, né? Ok, é uma frase que retoma a discussão. Logo, o governo federal é o agente. Entre travessões está lá, ó, órgão responsável pela administração federal em todo o território nacional.
é o nosso detalhamento do agente. Pode-se fazer assim. Esse é um texto nota 1000 da cartilha do participante, gente. Deve estabelecer políticas públicas que garantam a remuneração e a valorização do trabalho de cuidado por meio da utilização de verbas governamentais para o pagamento de salários. Então, veja só, nós temos aí 4 itens: a ação, o agente, o detalhamento do agente e o modo meio, né? Que diz aí, ó, por meio de utilização de verbas. Aí a gente tem um novo período, tal ação, e vejam, tem conectivo esse novo período, né? Então, tal ação, eu tenho um demonstrativo e um substantivo aí fazendo essa conexão. Deve ser realizada com a finalidade, lá vem o 5º item que me faltava, é isso aí, ó, de mitigar, quer dizer, minimizar, amenizar, atenuar a invisibilidade dos afazeres domésticos realizados pela mulher na sociedade brasileira e, consequentemente, combater as raízes históricas presentes nessa questão. Dessa arte, ou seja, dessa maneira, né, pode-se trazer um conector mais atual, gente, do século XXI. Não é que o Dessart está errado, é que ele é bem antigo, então a gente pode trazer linguagem do século XXI aqui. Dessa arte, o Brasil poderá se tornar um país do futuro, como defendido por Stephen Zweig, que é o repertório inicial utilizado nesse texto. Olha, eu gostaria muito que você desse essa olhada cuidadosa mesmo, tá aqui, eu tô deixando inclusive a referência e a cartilha para você clicar e acessar. São 10 textos, gente, podem lê-los com atenção, com cuidado, né? E é claro, aí você diz assim, tudo bem, eu vim aqui a esse vídeo para falar um pouquinho, para saber, né, um pouquinho de questões relacionadas à cartilha do participante, né? Eu vim a esse vídeo para isso. No entanto, pergunta que não quer calar e que vocês sempre fazem. Qual é o tema da redação 2024, né? Gente, olha só, eu insisto nisso, a gente não vai tentar adivinhar tema, porque senão a gente chega para abrir a prova e vê que não é aquele tema que a gente imaginou, o nosso cérebro dá uma travada. Então nós vamos nos preparar pensando em grandes eixos, viu? Comportamento, cultura, meio ambiente, sociedade, saúde, desenvolvimento. Isso tudo vale muito a pena você se atualizar aí sobre esses temas. E mais ainda, observar qual é o repertório que tem sido proposto nos últimos anos. Gente, tem aparecido sempre um grupo, uma esfera da sociedade que é atendido pela lei, ou que a lei, né, já recobre atendimento, mas que na prática ainda é uma população que está marginalizada, invisibilizada ou que não é atendida efetivamente. Então, olha, é possível que a gente tenha de novo esse tipo de abordagem, mas, mais uma vez, fique atento, atenta aos eixos, né? Saúde, desenvolvimento, meio ambiente, comportamento, sociedade, cultura, enfim, tudo isso que pode te ajudar a ter um repertório bem interessante, não só para a redação do Enem, mas para a construção de cidadania e conhecimento do dia a dia. E eu desejo a você uma excelente prova, até logo, ótimos estudos finais aí nessa última semana de preparação. Até logo, excelente prova a todos. Tchau, tchau.